precisam entender que o esporte tem características. Talvez muitos que estão aqui jogam, nunca tenham parado para pensar ou para estudar as características do jogo de basquetebol. O basquete, ele se enquadra totalmente nas características de uma modalidade esportiva das mais dinâmicas. Ele é um esporte de cooperação, oposição, com ocupação comum dos espaços, ou seja, as duas equipes dividem esses espaços e com participação simultânea de ambas as equipes, né? Ataque versus defesa. A interação ataque e defesa do basquetebol apoia-se sobre uma estrutura que destaca a relação espaço-temporal, as relações cooperativas entre os companheiros de equipe e as relações entre oponentes e a bola. Todas elas mediadas e limitadas pelas regras de jogo. A principal característica do basquetebol é o confronto entre duas equipes, dispostas em um terreno de jogo comum, com a participação simultânea dos contentores, alternando situações de ataque e defesa. Essa característica de confronto entre equipes, de forma simultânea, nos leva a identificar três aspectos que formam o que denominamos como a essência do jogo. Existem três aspectos no jogo de basquete que a gente não pode esquecer. A primeira, imprevisibilidade. A segunda, criação e diminuição de espaços. E a terceira, cooperação e oposição. Então, essas duas coisas, cooperação e oposição, são simultâneas, né? Então, é muito importante que todos entendam, antes de planejar, eu preciso conhecer do assunto para o qual eu estou planejando. Outra coisa muito importante, e como eu disse no início, não tenho a intenção aqui de ensinar nada a vocês. Eu quero que, ao terminar nosso bate-papo, vocês levantem aí das poltronas, da cama, de onde vocês estão assistindo, e vão dar uma lida em alguma coisa. Porque se você não buscar o conhecimento, não vai ser a minha pessoa, Eduardo, que teve a semana passada, nem os próximos palestrantes, nem Phil Jackson, Popovich, os grandes técnicos do mundo não vão ensinar nada a você se você não quiser aprender. As fases da aprendizagem é algo também que a gente precisa dominar para poder planejar. Lembrem que as fases de aprendizagem, em qualquer modalidade esportiva, elas são a fase inicial ou a cognitiva, que a gente pode, em alguns livros, encontrar como a fase da coordenação grossa, a fase de fixação, que é onde essa coordenação começa a ser aprimorada, e a fase de aperfeiçoamento, que é onde se estabelece a coordenação fina. Então, em qualquer modalidade que você for trabalhar com psicomotricidade, você vai encontrar essas três fases de aprendizagem. Então, comecem a pensar. O basquete é um esporte que tem três características. Imprevisibilidade, né? Porque você pode prever exatamente, num salto em distância, quantidade de passadas, ritmo, força, local da primeira passada, o salto, treinar muito a força explosiva, e é previsível aquilo. Quando você comete um erro, você volta para aquilo que foi previsto e vai treinar mais a velocidade, mais a força, ver onde errou. No basquete não é possível fazer. Você vai treinar gestos, fundamentos, mas na hora do jogo, o outro princípio que é do confronto entre duas equipes, né? Esse princípio do combate, né? de um esporte de invasão, defesa e ataque,
torna o jogo imprevisível. Nenhum jogo vai ser igual ao outro, nenhuma bandeja que um garoto fizer, um arremesso que uma garota fizer vai ser igual. Ela pode fazer do mesmo lugar, mas vai ter um oponente diferente, uma quadra diferente, vai ter um componente diferente. Né? E o outro, que eu também já falei aqui, é a criação e diminuição de espaço. Todo trabalho que a gente faz dentro do basquete, o ataque é para criar espaço e a defesa é para diminuir. Então, entendam que a gente tem que juntar as características do basquetebol, fases de aprendizagem, conhecer os fundamentos que vocês viram na aula do Eduardo da semana passada, não vou repetir os fundamentos do basquete, e pegar métodos para criar sua própria metodologia. Quando eu coloquei na tarefa lá no grupo que vocês pesquisassem métodos e metodologia, que aparentemente parece ser a mesma coisa, mas não é. Quem teve a oportunidade de dar uma lida, descobriu ou relembrou, não é. No basquete, você pode criar sua metodologia misturando vários métodos, não só no basquete, mas em outras modalidades também. Segundo o Juan Pablo Greco, que é muito famoso, muito estudado pela Escola da Bola, pela metodologia que ele criou, para o basquetebol, a gente pode e deve usar, os métodos mais usados são 4. O método global, ou seja, da sequência de jogos. O garoto, a garota aprende brincando, aprende por conta própria. Você demonstra uma vez e deixa que eles se desenvolvam. Você apresenta jogos, brincadeiras, jogos adaptados, pré-desportivos, e eles vão se desenvolvendo. E, lógico, a gente não vai falar de metodologia completamente hoje, pode ser um tema para outro dia, para uma mesa redonda, um bate-papo, porque a metodologia é muito complexa, mas aí eu recomendo que vocês deem uma lida nos métodos. O método global tem suas vantagens e suas desvantagens. O método analítico, que muita gente fala, o método analítico sintético, é o método parcial, que é uma sequência de exercícios. Você ensina o garoto, a garota, parcelando, fracionando o movimento. A grande desvantagem desse método é que ele está completamente fora da realidade do jogo, mas ele é essencial para você aprender, corrigir o gesto. Nós temos o método situacional. Esse método já é indicado para iniciar o ensino da parte tática. É quando você usa atividades e exercícios 2 contra 2, 3 contra 3, em desvantagem numérica 2 contra 1, 3 contra 2, e etc. E tem o método do jogo formal, que é o método de confrontação direta, quando você praticamente usa o jogo 4 contra 4, 5 contra 5, e vai ensinar a parte tática. Então, esses são os métodos de ensino. Eu estou falando tudo isso aqui para iniciar a falar sobre planejamento. Então, não é fácil, né? Eu não estou querendo assustar vocês. Eu comecei dizendo que pouca gente planeja, porque essa é a verdade. Quem trabalha numa escola já, aí faz assim, a coordenadora pede um planejamento. Aí a gente vai lá, pega um antigo, copia, cola, pesquisa na internet, entreguei. Mas, na verdade, isso é um erro, porque a gente só fez cumprir uma tarefa, uma obrigação, e o planejamento é aquilo que vai nortear todo o seu trabalho durante todo o ano e toda a sua carreira. Então, eu deixei aí um conceito de planejamento. Planejamento é uma palavra que significa o ato ou efeito de planejar, criar um plano para otimizar o alcance de um determinado objetivo.
O planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão e administração, que está relacionada com a preparação, organização e estruturação de determinado objetivo. Para se planejar corretamente, eu tenho o terceiro slide aí, Felipe, que é um gráfico. O Dudu falou um pouco sobre algumas perguntas que a gente precisa fazer quando vai planejar. Ele falou 4 perguntas, eu peguei essas 4 perguntas e fiz aqui um desenho, um gráfico um pouco mais ampliado. Então, o planejamento, você precisa entender que você faz perguntas. Quem eu irei ensinar? O contexto atual, o contexto que você está inserido. Qual é a sua população-alvo? O que eu irei ensinar? Então, você vai ter que se apropriar, estudar os conteúdos. Como irei ensinar? Aí as estratégias, metodologia, método de ensino, conhecer as fases de aprendizagem, de que é feito o basquetebol. E aí, quando você planeja, você precisa ter uma proposta de trabalho, você quer gerar nas crianças e nos seus alunos mudança de comportamento e você tem objetivos que são terminais ou finais, intermediários. Então, você planeja dessa forma. E depois disso tudo, em cada fase, você precisa avaliar para ver se você está alcançando os objetivos que você se propôs. Falando no próximo slide, a gente vai ver que para planejar, você precisa ter em conta o planejamento anual, e aí a gente entra ali em periodização, mesociclo, microciclo, macrociclo, na qual, em que momento você se encontra. Você está começando o ano, você está começando aquele grupo, a maioria das crianças, dos atletas nunca jogaram, eles já jogam. Você tem que programar a atividade considerando o nível da turma, o tempo de duração, as cargas de trabalho físico, técnico, tático e as exigências cognitivas e psicológicas envolvidas nesse processo. Especificar os objetivos e conteúdos utilizados, quais exercícios, brincadeiras e jogos você vai utilizar, distribuir tudo em um mapa com as atividades propostas e o tempo destinado a cada uma delas. Seguindo aí no próximo slide, a gente vai ver os objetivos das aulas. Bem, o objetivo, que é outra coisa que eu perguntei lá no grupo, objetivo se pode definir como propósito que se deseja alcançar, resultado esperado, após um trabalho ou ação concreta. Um objetivo serve para formular com clareza os efeitos esperados, para planejar ações, para orientar os processos e para medir e valorizar os resultados obtidos. O treinador deve decidir quais são os principais objetivos da aula ou do treino. Esses objetivos devem ser poucos e estar bem claros. É um grande erro achar que se pode trabalhar muitas coisas em uma só aula ou em um único exercício. No próximo slide, a gente vai falar um pouquinho de como estabelecer objetivos. Você precisa transformar seu objetivo em metas. Alguns já devem ter tido algum contato com palestra, com livro, que fala a diferença entre objetivo, meta, sonho, são coisas diferentes.
Então, estabelecer metas específicas. Por exemplo, eu estou iniciando uma turma. Quando você coloca no seu planejamento que daqui a um mês essa turma vai executar o drible alto com a mão direita e com a mão esquerda, trocando de mão, com um mínimo de qualidade técnica, você estabeleceu uma meta, porque você determinou um prazo para que aquilo aconteça. E aí, para você conseguir isso, você vai dividir isso em algumas etapas e chegar naquelas dicas anteriores, utilizando vários recursos até alcançar esses objetivos e essa meta. Essas metas devem ser quantificáveis, elas devem ser também individuais. Você tem uma meta geral, um objetivo geral para o grupo, mas você tem um para cada desportista. Por quê? Cada criança, cada aluno é diferente. E ele sendo diferente, ele precisa ter meta específica para ele. Você não deve dizer, eu vou cuidar de todo mundo, aquele que não acompanha o grupo, problema dele. Não é bem assim. A nossa tarefa é fazer com que todos se desenvolvam. Essas metas, esses objetivos, eles devem ser difíceis, mas, porém, eles devem ser alcançáveis. Estabelecer objetivos ligados à aprendizagem e não a resultados. Por exemplo, a gente vai treinar para ganhar o campeonato tal que vai acontecer em setembro. Isso nunca deve ser a meta de um professor, de um treinador. As metas devem estar ligadas à aprendizagem. Em setembro, minha equipe vai fazer tal defesa, vai conseguir marcar individual, eu vou ter vários garotos que vão conseguir fazer esses e esses gestos, eu ensinei esses e esses fundamentos. Essas metas é que são as reais. Também você deve ter o seu planejamento direcionado para curto, médio e longo prazo. São palavras que se misturam com macrociclo, mesociclo, microciclo. Quem trabalha com educação física e esporte vai ter que se acostumar a estudar como fazer esse planejamento e como periodizar o seu treino. Para um tempo determinado, né? Você deve criar objetivos para aquele tempo determinado. Identificar as estratégias e os objetivos. Qual estratégia eu uso para atingir esse objetivo? Por exemplo, pode ser que para ensinar controle do corpo, eu seja melhor utilizar um método global. Jogos, brincadeiras, pique-pega, brincadeira de outra forma. E para ensinar o arremesso, eu preciso utilizar um método parcial, analítico, sintético. Então, são coisas assim, estudar que método funciona para cada fundamento. É muito importante você dar um feedback para os seus alunos. Acho que já passou o tempo, temos muitos companheiros aqui que jogam basquete há muito tempo, que você chegava para o seu professor e dizia assim, ou você falava ao aluno, vá ali e execute tal movimento. E a gente não questionava. A geração de hoje pergunta, para que isso serve, professor? Aí você diz, não importa, faça porque eu estou mandando. Isso não funciona mais. Você precisa dizer, olha, você precisa fazer esse gesto para melhorar o seu jogo aqui, você está errando muita bola aqui, vamos fazer um trabalho separado, você está melhorando nisso, mas precisa aperfeiçoar aqui, e assim por diante. Então, os alunos têm que ter uma participação. E o último ponto desse slide fala justamente que se você planejar e perguntar também a opinião dos seus alunos, se eles se sentirem participantes desse processo de planejamento, eles vão te ajudar a conseguir essas metas. Afinal de contas, quem joga, quem vai aprender é o seu aluno. Trabalha para desenvolver esse atleta. Se ele não tiver compromisso,
você pode ter 1000 objetivos e metas, você não vai conseguir nada. Seguindo aí para o nosso próximo slide. Aí, até aí tá tudo tranquilo, pessoal? Alguém, eu esqueci até de falar, Felipe, né? Quem está colocando qualquer dúvida aí no chat, o Felipe está anotando, e ao invés de a gente bater aquele papo longo no final, esquecer as dúvidas que a gente tem, a gente vai fazendo pedaço por pedaço. Até agora eu tenho falado de maneira geral o que é planejamento e o que é objetivos, metas, métodos de ensino no geral. Então a gente podia tirar algumas dúvidas agora de entrar na sessão de treino propriamente dita. Tem alguma coisa aí, Felipe? Será que o povo está com medo de perguntar ou estão entendendo tudo mesmo? Podemos seguir, então? Ok, então vamos lá. Apareceu? Aí a gente vai voltar. Quem perguntou mesmo? Carlos, as dificuldades são grandes, porque você precisa estar a par e avaliar tudo aquilo que é ao redor, né? O que envolve o planejamento. Se essa sua equipe, que idade tem, quantos dias você tem para treinar essa equipe, você tem condições de ginásio, bola, o tempo que você tem para treinar, os adversários é uma coisa que você pode se espelhar neles, motivar sua equipe para vencer determinado adversário, estudar, mas é algo que você não domina porque está fora do seu trabalho. Você pode evoluir a sua equipe, mas você não vai poder diminuir a qualidade da equipe adversária. Então tem uma série de coisas envolvidas no planejamento que complicam a gente ter certeza que vai chegar numa competição e ter um resultado positivo. Mas, com certeza, se você planeja, trabalha, motiva seus atletas, estuda muito, traz novidades e ganha essa confiança do grupo, independente da competição, você vai ter um bom resultado. Desde que você analise o que o seu time era quando começou a temporada e quando terminou. Se você só tiver o objetivo de ser campeão e não conquistar isso, você pode se frustrar e frustrar os seus alunos. Quando você mostra, gente, olha, a gente jogava com essa equipe aqui, perdia de 20 pontos. Treinamos muito, treinamos mais do que a gente treinava no ano anterior. Agora nós perdemos 5 pontos ali nos últimos 3 minutos. Você está mostrando para os seus atletas que vale a pena trabalhar, que vocês estão no caminho certo. E que em um momento vocês vão ultrapassar essa equipe. Entendeu? Mas são muitos desafios para se planejar para uma competição. Aí temos no treino de basquete a Eliane, né?
bem, pelo que eu estou entendendo, Eliane, assim, o basquete, ele traz algumas exigências para o atleta. O basquetebol é um esporte muito complexo, como a gente viu aí no início. Vai, ao mesmo tempo, também transferir muita coisa para o seu praticante. Disciplina, trabalho em equipe, poder de decisão. Uns esportes que exigem mais o aspecto cognitivo. E aí, se você quer ser um atleta de destaque no futuro, independente de qual seja esse destaque, é necessário se trabalhar muito, como qualquer coisa na vida. Então, realmente, para competir e competir com qualidade, é necessário muito trabalho. Então, trabalho do técnico e dos atletas também. Bem, culturalmente, as gerações de hoje, elas têm muito mais distrações do que a minha geração, por exemplo. Então, um garoto que tem acesso ao universo da internet, por exemplo, ele tem tudo ali. Antes você podia dizer, não, aí o cara ia para a praia, aí não vou para o treino, aí tem uma festa, mas ele continua tendo tudo isso e muito mais. São jogos, a realidade virtual, são redes sociais. O atleta continua sendo alguém diferenciado. E o nosso papel de convencer o atleta a ser diferente, porque ser atleta dói, ser atleta é muito prazeroso para aquele que se apaixona. E a gente sabe que 2% só da população mundial vai ser aquele atleta fominha que tem as características de ter sucesso dentro do esporte. Muitos vão para o esporte por causa do amigo, vão para paquerar, vão porque não tem tempo, vão obrigados pela família. Mas se você for fazer realmente uma pesquisa, a gente vai encontrar que só 2% da população nasceu para ser atleta. Então, a gente tem um monte de coisa para competir e tem que tornar o esporte, o basquete ou qualquer modalidade mais atrativo. Por isso que a gente deve trabalhar como estratégia com algumas metodologias mais lúdicas. A gente vê muito isso na escola argentina. Eles falam que a gente deve pegar a garotada e ilusionar, ou seja, fazer com que eles se apaixonem pelo basquete. Porque depois que ele se apaixonar com 7, 8, 9, 10 anos, ele não vai sair por causa da internet, não vai sair por causa da festa, ele vai viver ali dentro até os 90 anos jogando basquete. Mas aí, até esse processo acontecer, a gente precisa entender. E quando você fala assim, que ele vai ficar em frente à parede, dando um passe, num método sintético, analítico, que é muito chato, você tem que dizer a ele porque ele está fazendo aquilo, que motivá-lo e dizer que ele está fazendo aquilo, porque amanhã ele vai ter um resultado. Ele tem que vislumbrar esse resultado, que ele vai melhorar o gesto, que ele vai ser mais eficiente, que vai fazer mais pontos. Mas numa aula tem que ter diversão. Senão a gente vai perder esses atletas para o que é mais divertido hoje em dia, que é o joguinho do celular, ou outras coisas que tem muito interessantes nas redes sociais, e até coisas que nos preocupam como pais, mas que a gente tem que estar atento.
Romero, realmente a gente sofre disso há muitos e muitos anos e não é aqui. Como criar mais jogos, como motivar, como tornar a competição, o sair de casa, né, para jogar aqui, isso é inerente ao ser humano. Isso é um grande desafio, passa pelo processo também de investimento no esporte, passa pelo processo de falta de estrutura, de falta de clubes, a escola pública que não tem o apoio do Estado, da prefeitura, para ter uma estrutura da prática esportiva, dos órgãos que organizam eventos. E a gente sabe que a luta é muito grande, você está nisso há muito tempo aí, lutando, batalhando. Imagine se a gente desistir, se os poucos que fazem, que lutam contra todas as adversidades, não quiserem mais fazer, aí vai ser o fim de tudo. Mas realmente, com pouco jogo, com pouca competição, é mais difícil de manter a motivação e é um fator também que atrapalha a massificação. Ô, professor, Com, teve também teve a pergunta de Davi. bem, Davi, eu acho que uma cidade pequena, se ela tiver 1.000 habitantes, é uma cidade pequena. Mas numa cidade pequena, você conseguindo ser esse cara que motiva 20 crianças a praticar esporte, você já vai conseguir ser um herói, você já vai montar um trabalho para o esporte. Aí eu pergunto, nessa cidade pequena, tem time de futebol? Tem um bate-bola do futebol? Tem, Eliane? Então, assim, é lógico, é difícil a gente lutar contra a cultura do futebol. Mas se tem gente jogando futebol, é porque tem gente que gosta de esporte. Nem todo mundo vai ter sucesso no futebol. Então vamos procurar esses meninos e meninas que não têm sucesso no esporte mais popular do mundo. E aí talvez você ofereça uma oportunidade. O basquete hoje você pode começar um 3x3. Com 6 meninos você já tem um basquete na cidade. Com 6 meninos você tem basquete. Começa ali, daqui a pouco, de 3, 6, tem 12, tem 15, e depois você criar a cultura, que você conseguir ali mostrar que através do esporte eles podem conhecer outros lugares, outras pessoas, competir, jogar e se divertir, aí você consegue, daqui você tem a cidade inteira praticando esporte. Com certeza, por isso que no início do nosso papo eu disse, eu tento ser um iniciante, porque se eu achar que o que eu fiz quando eu comecei minha carreira lá atrás ainda funciona hoje, eu estou completamente enganado. Então, a forma como a gente trabalha hoje é diferente como eu trabalhava 10 anos atrás, 15 atrás, 30 atrás. Apesar de que algumas coisas eu acho que a gente vai deixando no meio do caminho,
por achar que não serve mais porque é velho. Quando, na verdade, o ser humano, as tecnologias mudaram, as motivações mudaram, mas a essência ainda é a mesma. Então, quando a gente consegue motivar, ele pode ser o menino que tem tudo em casa, ou pode ser aquele menino que a salvação dele é o esporte, é a cultura, é a dança, e ele vai se apaixonar do mesmo jeito e vai fazer todos os sacrifícios para praticar o esporte. Vamos lá. Eu acho que o Cido, o Cido, né? O Cido está perguntando pelo tamanho. Existem preconceitos, né, de que, lógico, quando a gente vai comparar do cara que joga na NBA, para ele ter sucesso, jogar profissionalmente, o cara tem que ter 2 metros, 1,95 m, 2,15 m, 2,10 m, mas para se divertir, para jogar basquete, jogar vôlei, jogar handebol, tem sempre lugar para quem quer, para quem gosta. Então, eu não vejo razão para a gente fazer assim. Principalmente, a gente não pode ter esse luxo. Só entra no meu time quem tem 1,80 m para cima. Se a gente não tem a estrutura, não tem condições de fazer isso, recebe a molecada toda, bota a molecada para brincar, jogar basquete, handebol, lutar judô, jogar vôlei, e depois eles vão encontrar os caminhos para vencer dentro do esporte. Pois é, como o Romero disse aí, todo mundo é bem-vindo. Você vai ter lá 2, 3 grandões, 2 grandonas e um monte de menina pequena, e vamos botar elas para correr. Sim. E outra coisa que é importante, assim, um papo de 1 hora e meia, 2, porque se deixar a gente vai ficar falando aqui até meia-noite. Mas não dá para falar tudo que existe dentro do basquetebol no universo de conhecimento em 1 hora e 50 minutos. Então, muitas coisas eu vou colocar lá no grupo, eu estou fazendo parte do grupo com vocês, aí vou colocar lá uma apostila que eu tenho de iniciação, aí jogos, links, coisas, a gente vai colocando lá e vocês vão estudando. É o que eu falei, não é aqui, não esperem a segunda-feira, 7h30, para aprender sobre basquete. Isso aqui é para estimular, é para dar aquela coceirinha e durante a semana tira um tempinho, né? 15 minutos. Quando a correria voltar depois da pandemia, eu sei que vocês vão ter menos tempo. Então aproveita esse momento para se aprimorar, para estudar. Vamos lá, então agora a gente vai falar dos 4 tipos de objetivos em uma sessão de treinamento, ou seja, em uma aula. Quando você começa uma aula, você tem 4 tipos de objetivo. Um dos objetivos é aprendizagem e aperfeiçoamento. Esse tipo de exercício você usa, ou a aula, para ensinar o básico, ou para aprimorar uma coisa que você já vem trabalhando há poucas aulas, né? O outro é o ensaio repetitivo. Vocês percebam que os tipos de objetivo também estão ligados às fases de aprendizagem. Porque se o garoto está na fase de coordenação grossa, se eles estão naquela fase inicial cognitiva, a sua aula vai ter muito mais objetivo de aprendizagem, aperfeiçoamento, do que ensaio repetitivo. Depois de um certo tempo, os garotos já estão 6 meses com vocês. Vocês já, dentro do planejamento, já trabalharam basicamente todos os fundamentos de jogo, mas os seus objetivos vão mudar. No segundo semestre, vocês vão trabalhar mais com ensaio repetitivo. O menino já sabe, já tem uma base de drible, de bandeja, de arremesso, de passe. Aí você começa a fazer esse ensaio para aprimorar.
saindo da coordenação grossa para entrar na coordenação fina. Então, passa a ter o segundo objetivo, que é o ensaio repetitivo. O seu treino é um ensaio repetitivo. Quando você está com um grupo mais avançado, treinando para uma competição, como a gente viu aqui, você começa a dar a eles experiências que serão enfrentadas nas partidas. Aí, se você está participando de um campeonato, de uma competição, vai participar daqui a um mês, seu time já aprendeu, já aperfeiçoou os fundamentos, já está entrando talvez numa parte tática, os meninos já estão com a coordenação mais fina, vocês cortaram as sincinesias, que são aqueles gestos grosseiros ou que às vezes a gente faz um tique nervoso que o atleta tem quando não consegue executar um gesto muito correto. Aí você começa a preparar ele para a partida. Como você vai fazer uma movimentação, um sistema de jogo, ou criar uma estratégia, vai treinar as defesas. Aí começa a ter essa experiência mais próxima das condições enfrentadas nas partidas. E o quarto objetivo são as experiências, preparação específica para as partidas. Quando você já tem um grupo melhor formado, coordenado e com sistemas ofensivos e defensivos estabelecidos, aí é seu treinamento, seu objetivo no treino, na aula, é preparar especificamente para a partida. Aí você chega lá, vai dar treino de arremesso, você vai fazer preparação física voltada para performance, você vai introduzir outros sistemas, vai fazer muito jogo, 5 contra 5, e aí adiante. Seguindo aí para o próximo slide, aí a gente vai falar de conteúdos e exercícios. Você estabeleceu seus objetivos lá atrás, você não pode pegar os conteúdos das aulas sem ter uma correspondência com o seu planejamento. Você colocou no planejamento que vai treinar domínio do corpo, domínio de bola e drible. Aí a primeira coisa que você faz na aula é uma brincadeira de pega, onde o passe é a coisa mais importante. Ele pode até usar o passe mas procure planejar a sua aula de acordo com os seus objetivos para aquela semana, para aquele mês, para aquelas primeiras aulas. Combine os objetivos e os conteúdos de ataque com outros de defesa. Afinal de contas, a gente está trabalhando um esporte que esse elemento é característica do basquetebol, o confronto, ataque e defesa. Então, enquanto você treina o ataque, a defesa está trabalhando de uma outra forma, para impedir. E enquanto você está tentando inibir que o ataque faça cesta, o ataque está buscando espaço para conseguir realizar esse objetivo. Para trabalhar cada conteúdo, o treinador pode criar ou escolher exercícios específicos com esse intuito. Você precisa estudar os tipos de exercício, ter o seu caderninho, anotar. E, às vezes, o mesmo exercício, dependendo do seu objetivo, ele pode ser trabalhado com diversas finalidades. Por exemplo, eu posso pegar aqui um exercício de contra-ataque, do mais simples, do mais usado por todo mundo que trabalha com basquete aqui. Em duplas, vão trocar passes no corredor central da quadra e faz a bandeja. Ou 3 passes e bandeja. Se você pode treinar com o objetivo de preparação física, de passe, de finalização de bandeja. Você pode colocar defensores no meio da quadra e começar a trabalhar a tomada de decisão. Você pode mandar o pessoal fazer e botar a mesma dupla 3, 4 vezes, trabalhando a resistência anaeróbia. Então, o mesmo exercício depende do seu planejamento, como ele vai ser utilizado, que finalidade ele tem. Se você está iniciando os garotos da escolinha a aprender a usar o corredor central, iniciação do contra-ataque, que o esporte exige isso,
Aí você vai ter o foco de ensinar eles como correr lateralmente, ou de frente e passar de lado. Se você está trabalhando velocidade numa turma mais avançada, está treinando o contra-ataque, e assim por diante. Os exercícios são essenciais para se otimizar o tempo de treino. Uma sessão com bons exercícios, bem coordenados, é mais eficaz que outra com exercícios inapropriados ou mal escolhidos. Por isso que é muito importante você ter o seu caderno de exercícios. Os amigos que estão aqui, que conhecem o meu trabalho, sabem que eu tenho essa mania de ficar desenhando. Eu tenho meus playbooks no celular, no notebook, mas eu gosto de desenhar. Então, é a forma que eu tenho de aprender, de inventar. Gosto de trabalhar exercícios que trabalhem mais de um tipo de finalização, que desenvolvam o raciocínio lógico, a leitura de jogo. E com o tempo eu fui entendendo que essa era uma metodologia que eu gostava de fazer, porque os exercícios que eu escolho vão determinar a qualidade também do atleta que eu tenho. Segue aí, Felipe, para o próximo. Rotinas de trabalho. É uma obrigação da gente, como educador pelo esporte, criar rotinas de trabalho para os nossos atletas. Possivelmente eles não terão essa rotina em casa. Muitas das coisas que eles fazem no dia a dia hoje, ex-atletas, eu digo, quando a gente conversa com ex-atletas hoje, eles ou elas dizem assim: dentro do basquete eu aprendi a ter rotina, a chegar no horário, a saber me comportar em grupo. Então, estabeleça com alguma antecedência, aliás, com quanta antecedência os atletas devem chegar e estar vestidos e prontos para treinar. De que maneira começa a sessão? O treinador reúne o grupo para passar instruções sobre o treino, ou os atletas arremessando à vontade para depois reunir? Estabeleça tarefas. Quem pega e guarda o material de treino, o que fazer quando o jogador se lesiona, e etc. Essas rotinas são fundamentais. Principalmente se tratando de não termos assistentes, gente para cuidar da quadra, a gente faz tudo. Então, vamos ver o próximo slide, que vai seguir com essas rotinas de trabalho. O treinador deve estabelecer regras simples para dirigir os treinos e obter a atenção dos atletas. Usar apito em algumas ocasiões. Ao falar o grupo reúne, exigir a atenção total dos atletas. Também é importante estabelecer normas sobre uniformes, hidratação, se pode sentar ou não. Durante as atividades, que tipo de comentários ou brincadeiras são permitidos dentro do grupo. Uso do celular, comportamento dos visitantes, enfim, todos os aspectos ligados a um bom rendimento das sessões. Por exemplo, com relação à água. Fisiologicamente falando, nem todo mundo tem sede na mesma hora. Eu quando era atleta, chegava uma hora que meu treinador dizia: pode tomar água. Aí é banho de gente tomar água. Mas eu não tinha sede na mesma hora que um colega meu. Então é necessário que hoje vocês entendam, todo mundo tem uma garrafinha, por que não essa garrafinha está ali perto da quadra? O cara vai lá, a menina vai lá e toma a água a hora que quer. Se hidrata como vai acontecer no jogo, você não vai proibir ele, é necessário que ele se hidrate. Mas isso tem que ser uma regra, porque senão isso vai atrapalhar o treino. Você tem às vezes 50 minutos de aula, você tem que maximizar ao máximo esse tempo. Se você para por 5 minutos, achando que vai 5 minutos o treino parado, para elas tomarem água, com certeza vai perder 10 minutos. Dos 50, já perdeu 10 para tomar água. Então, essas rotinas de treino são importantes. Se você chama o grupo e tem sempre um menino ou uma menina que quer dar aquele arremesso a mais, você vai perder tempo. Então, é necessário realmente, as rotinas de trabalho são fundamentais para maximizar o tempo e o rendimento das sessões.
Agora a gente vai falar um pouquinho do treino. Alguém tem alguma dúvida sobre esses objetivos que eu falei agora há pouco? Nós falamos aí sobre os 4 tipos de objetivos de um certo treino, né? Aprendizagem, aperfeiçoamento, ensaio repetitivo, experienciar as condições que serão enfrentadas nas partidas e as preparações específicas dos jogos. Os conteúdos e exercícios, né, de cada aula, as rotinas de trabalho. E agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o treino, as etapas da sessão de treino. Podemos seguir? Oi. Eu acho que pode ser. Se você está numa escola que tem normas, normalmente isso já vem, pode ser afixado no mural. Você pode. Hoje em dia, as minhas atletas antigamente recebiam textos, eu mandava comprar uma pastinha para guardar o material e tal. Mas hoje a gente manda pelo Zap, né? Publica no Instagram. É importante que todo mundo saiba quais são as regras. Isso em qualquer aula. Quando eu vou dar aula na escola da prefeitura, que eu reúno a molecada ali de primeiro e segundo ano junto. Ó, gente, a primeira regra. O tio chamou, todo mundo vem. A segunda regra. Quando o tio está falando, todo mundo está ouvindo, prestando atenção. E assim você vai, não tem que ser só numa equipe esportiva, não. Em qualquer aula, você só vai ter sucesso se tiver algumas regras pré-estabelecidas e eles têm que saber quando essas regras são quebradas. Bem, Fabiane Kelly. Isso daí você sabe que fisiologicamente é possível a gente determinar. Você sabe que cada um tem um tempo e é importante você fazer essa pergunta para que a gente entenda que a gente tem que respeitar o processo. Cada pessoa tem um processo. Quando eu faço uma entrevista com um treinador e pergunto o que é talento para você, uns 2 ou 3 me responderam da seguinte forma e eu concordo com eles. Quando você diz que um jogador ou jogadora tem talento, é aquele ou aquela que aprende mais rápido. Não quer dizer que essas pessoas vão ter mais sucesso dentro do esporte. Mas, desculpem, elas têm o talento de aprender mais rápido a modalidade. E então, alguns vão aprender mais rápido, vão passar de uma fase de coordenação grossa para coordenação fina mais rapidamente. O outro ficar mais tempo lá. Aí é onde entra o seu talento. Você tem que ter o seu talento enquanto treinadora de acelerar esse processo, de ajudar esse aluno e essa aluna a alcançar o restante do grupo. Seja separando, fazendo um trabalho extra, motivando o aluno mostrando que você tem essa preocupação com ele, que ele pode render mais. É a sua avaliação que a gente vai falar daqui a pouco. O meu treinamento está funcionando para 7 atletas, mas 3 não está. Não funciona essa minha metodologia. Eu tenho que ter um método diferente para eles. Aí é onde entra o trabalho da gente. E aí a gente não pode fazer sem ter esse olhar, essa preocupação, essa avaliação, o feedback. E às vezes o menino desiste. Ele sai do basquete porque ele não está conseguindo aquilo. E às vezes a gente acha que é a culpa dele, que ele é desmotivado, que ele não quis, que ele não teve coragem de enfrentar. Mas às vezes o problema está na gente. O nosso método não está funcionando para todo mundo. O jogo está ficando difícil para algumas pessoas. E principalmente para essa geração, quando o jogo ou qualquer atividade fica muito difícil,
eles desistem. Porque quando eles jogam um jogo no videogame que eles não conseguem passar de fase, eles terminam abandonando aquele jogo. Realmente, em alguns momentos, isso é um empecilho, realmente. Mas, se os nossos objetivos estiverem voltados para aprendizado, a gente vai conseguir conciliar isso aí e até participar dessas competições, desde que os meninos tenham consciência do papel, do nível que eles estão, aonde eles podem chegar. Eu sei que tudo isso é difícil, os pais ficam cobrando resultado, às vezes nem a escola que cobra. Mas aí, como o Romero falou, também se a gente não participa, esse aluno se desmotiva. Então, meio complicado administrar. Mas eu tenho certeza que vocês têm conseguido sobreviver com sucesso no mercado porque vocês têm conciliado essas coisas. Sim, Zildo. Eu fiz aqui um comentário da seguinte forma. Se eu vou trabalhar determinado fundamento, eu preciso conhecer qual método é mais eficiente, mais eficaz para ele aprender aquilo ali. Se você encontrar um garoto muito talentoso, pode ser que você demonstre uma bandeja com step 0 uma vez e ele já faça. E você encontre um que não tem coordenação, aquele que não sobe nas árvores em Palmeira. Aquele menino trancado dentro de casa. É aquele que você tem que ensinar a andar, que o menino não tem coordenação nem para andar. Então, esse é o grande desafio. Esse daqui eu vou ter que dar muita coordenação motora, esse aqui eu vou soltar para ele fazer bandeja lá no primeiro dia e vou deixar ele fazendo. O método global. E no outro, analítico, pelo menos 20 minutos do seu treino, ele está ali fora da quadra, você desenha lá um quadrado no chão, vai inventando formas de trabalhar a coordenação desse garoto. Então, realmente, para alguns tipos de fundamento, alguns métodos são mais eficientes do que outros. Então, vamos entrar no treino aí. Eu vou tomar água. Falando de treino aí, esse próximo slide vai falar das etapas da sessão de treino. A parte inicial, ou aquecimento, ela leva entre 10% a 15% do tempo total da aula. Ela visa preparar gradativamente os atletas para chegar em condições físicas e mentais adequadas na parte principal da sessão. Os principais objetivos dessa etapa são aumentar a temperatura muscular e irrigação sanguínea, incrementar a condução de oxigênio aos músculos, que vai torná-los mais elásticos, preparar o sistema nervoso para a sobrecarga de exercícios seguintes e diminuir ou evitar o risco de quaisquer lesão. Depois do aquecimento, nós temos a parte seguinte, que ainda é a parte inicial, que o aquecimento deve ser realizado de forma ativa, no qual utiliza-se caminhadas, exercícios proprioceptivos, corridas leves em diversas direções e de várias formas, alongamentos, exercícios localizados e coordenativos. E na fase de iniciação podem ser utilizados jogos recreativos que estimulam o desenvolvimento da coordenação motora, sociabilização, introdução dos fundamentos do jogo e ludicidade.
Então, aí eu coloquei alguns termos da educação física, como exercícios proprioceptivos, que são muito importantes para reduzir lesões de tornozelo, joelho, etc. Alongamentos. A gente já sabe, através de estudos, que o alongamento não traz grandes benefícios no início da sessão. Para o basquete ele não é essencial, mas eu acho muito importante criar rotina de treinamento. É uma coisa que eu não aconselho, por exemplo, nem na iniciação, nem no trabalho com equipes, com adolescentes, etc., é que a gente use a preparação física como castigo. Se eu fiz isso lá no início da minha carreira, eu peço perdão. Depois de um tempo, eu mudei. Porque, assim, se a gente pega uma criança e ele errou um arremesso, ele falou um palavrão, sei lá, que você não aceita, e você manda ele pagar a flexão abdominal, dar voltas na quadra, eles vão entender que a preparação física é sempre um castigo. E aí, quando você precisar da preparação física como aliada, que hoje, quando duas equipes estão muito parelhas ali em termos de preparação técnica e até tática, é o físico e o mental que decidem o jogo. Então, é muito importante que a gente evite, faça a preparação física, mostrando para eles que é prazeroso, é importante, que eles vão voar em quadra. Então, aí tem essas fases da parte da iniciação. Seguindo, a próxima parte é a parte principal da aula, né? Ela ocupa entre 70% e 80% do tempo total. Tem os objetivos a seguir: desenvolvimento dos aspectos orgânicos, motores, cognitivos e afetivos dos atletas, ensino ou prática dos componentes do jogo de basquete, parte técnica e parte tática. Nessa etapa, serão usados exercícios especializados, executados individualmente, em pequenos grupos ou coletivamente, obedecendo a uma progressão pedagógica sempre do mais simples para o mais complexo. Ainda, né, como parte principal da aula, no próximo slide a gente vai ver aí que os sistemas táticos, ofensivos e defensivos, são colocados nesse momento da aula, e você pode usar também jogos adaptados, pré-desportivos e jogos propriamente ditos, quando é a parte principal de uma aula de iniciação. Porque sistema tático você não vai usar num trabalho de escolinha. Então, você vai usar nessa parte principal jogos, brincadeiras, jogos pré-desportivos, botar eles para jogar mesmo, porque o jogo faz a gente aprender. Se a gente está ali para jogar basquete, tem que jogar. Ficar só ali parado dando passe no lugar, ou arremessando na parede, não vai ter para os meninos nenhum. Ele quer arremessar para a cesta. A parte final da aula, ela leva entre 10% e 15% do tempo total da aula. Será destinada a acalmar fisiológica e psiquicamente os atletas e também eliminar a excitação causada por disputas promovidas no treino. Utiliza-se jogos calmantes, alongamentos, atividades de relaxamento, e também pode-se dar aqueles recados e fazer observações sobre a aula. Inicie as aulas com o grupo reunido e encerre dessa mesma forma. É uma dica. Quando vocês estiverem trabalhando a periodização do seu trabalho, lembre que ficar conversando no final da aula aumenta o volume do treino. Eu já fiz muito isso também. Termina o treino, a gente fica ali meia hora corrigindo, dando uma bronca e tal. E isso também faz parte da periodização como volume de treino. Então, se o seu treino tem 1h30, ele termina 1h30 e você fica meia hora conversando, nos primeiros 5 minutos ou até 8, os seus atletas estão prestando atenção. Depois disso, eles estão pensando
no que vai ter para o jantar, o que é que tem para o almoço, se o ônibus já passou e outras coisas. Então, vamos estar ligados nisso aí. Agora, eu creio que vem a avaliação da sessão. É muito importante, não precisa vocês terem nenhum aplicativo muito complexo sobre avaliação, não. Ao final de cada sessão, é conveniente que o professor, a professora, realize uma avaliação simples do que foi trabalhado, com o intuito de controlar melhor o processo de evolução e aprendizagem de sua turma. Anote o que você conseguiu realizar e o que você não conseguiu, os objetivos que foram alcançados na aula e os que não foram. Você pode fazer isso até no celular. Pega ali o bloco de notas e coloca aula do dia 22 de junho. Fiz exercício de arremesso, muito bom. Exercícios de iniciação à defesa, não funcionou como eu esperava. Faz um áudio, manda para um amigo. Só isso já é uma avaliação. Se você que trabalha dando aula, 2 da tarde até as 8, 9, 10 da noite, e esperar para quando chegar em casa para anotar a observação, não vai lembrar disso. Aí, quando chegar a próxima aula, que você quer repetir um exercício que não foi bem feito, que não funcionou, tentar um novo, você nem vai lembrar que aquilo não deu certo no treino anterior. Então, tem estratégias simples para fazer essa avaliação. Os próximos slides, eles têm a ver, são apenas um exemplo de plano de treino. Tem aí, eu peguei, depois vocês vão ter acesso a esse material, aí ele vem dizendo passo a passo, o tempo, que exercício foi utilizado, qual brincadeira foi utilizada para aquecimento, a parte principal, quais exercícios foram estabelecidos ali, e depois eu até coloco no próximo slide uma atividade para parte final, né? De volta à calma, uma brincadeira, o jogo propriamente dito. E aqui uns alongamentos para o final da aula, que aqui no caso eu coloquei os alongamentos no final. Então, exemplos de aula, tem muitos, eu posso dar para vocês. Tenho ali a minha pasta cheia de exercícios. E é sempre importante a gente tirar um tempinho para programar os treinos da semana. Eu deixei aí, essas coisas aqui eu já falei, mas eu já falei as características do basquete, vou relembrar rapidamente aqui. Alguém lembra aí quais são as características do basquete? As características do basquete são imprevisibilidade, criação e diminuição de espaços, um jogo de ataque e defesa, e também um jogo de cooperação entre amigos e companheiros de equipe e oposição vinda dos adversários. Os métodos de ensino, método global, situacional, são os mais utilizados. E tem ainda também o método da confrontação direta, usado muito para a parte tática. Lembro que as fases de aprendizagem, desenvolver a coordenação grossa, desenvolvimento da coordenação fina e depois estabilização da coordenação fina. Então, são as fases inicial, cognitiva, de fixação e de aperfeiçoamento. Eu vou ler aqui algumas dicas.
Explique os exercícios de forma precisa e compreensível para os seus alunos, independente da faixa etária que eles estejam, através de palavras e de demonstração também. Use explanações curtas. Lembre que você lida com atletas e alunos que são visuais, auditivos e sinestésicos. Cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui, os visuais e os auditivos, principalmente os auditivos, aqui estão aprendendo melhor do que aquele que precisa da prática, que é o sinestésico. O sinestésico precisa ir para a quadra executar. Então, você lida com esses 3 tipos de pessoas na sua aula. Então, dê aula para os 3 tipos. Respeite o tempo de aprendizagem de cada um, pois as pessoas são diferentes. Foi o que eu falei para a Fabiane. Né? Respeite o processo. Um vai aprender mais rápido, o outro vai ser mais lento. Dê estímulo sempre para esse que aprende mais rápido, que é o talentoso, e tenha muita paciência e estímulos diferentes para esse que aprende mais devagar. A complexidade dos exercícios deve ser adequada aos objetivos e à faixa etária do grupo. Eu vi no vídeo do Dudu exercícios mais avançados para meninos que já estão competindo. Então, se você pega um exercício muito complexo e você viu, achou bonito lá numa aula, num treino, viu no YouTube, não quer dizer que aquele exercício seja adequado para um menino de 8 anos que está começando. Então, a gente tem que ter esse bom senso. A rotina de exercícios cria falta de interesse no grupo, perdendo seus objetivos. Daí a importância de você ter o seu caderninho de aulas. Anote os exercícios para não ficar repetitivo. Quando você não planeja, o normal é você chegar correndo na aula e usar os exercícios que são os seus de confiança. Aí, quando você olha, você trabalhou segunda-feira o mesmo exercício, quarta-feira o mesmo exercício, na outra segunda de novo. Aí os atletas daqui a pouco estão fazendo, se você se atrasar, eles já começam a fazer. Então, isso leva à desmotivação. Procure sempre ter exercícios novos para o mesmo fundamento. Se eu tiver 10 exercícios que ensinam drible, você vai ter uma variedade e eles vão estar mais motivados para realizar novos desafios, novas tarefas. Toda prática deve ter motivação. Não há necessidade de alterar as atividades e a sua conduta que deve ser estimulante. Vou fazer um comparativo aqui. A gente vai para um médico, fica esperando lá pelo médico 2 horas para ser atendido. Aí quando você entra, senta na cadeira, o médico não olha para sua cara, não pergunta como é que você está, uma cara de mau humor desse tamanho, nem olha para você. Eu mesmo não vou mais para esse médico. Aí, o que nos dá o direito de achar que se você der uma bola e disser ao menino, faz uma fila ali, vai batendo bola, passando por esse cone aqui e faz a bandeja, e sentar no banco e ficar olhando o zap, você acha que o menino vai ter interesse? O exercício por si só não vai ensinar ele a fazer a bandeja. É a sua presença ali do lado dele, inventando às vezes até um defeito. Porque você tem que estimular, você tem que procurar, olhar onde está o defeito, corrigir, principalmente na fase de iniciação. Como eu disse, fazer com que o garoto se apaixone. Se você não está ali motivando, aí é até ruim para você profissionalmente, né? O pai chega e fala, chega ali, o professor está sentado, só está no celular. Isso é muito ruim. E se uma das suas regras é não usar o celular durante as aulas, por que você vai usar? Né?
Todo aprendizado deve ser recreativo, lúdico, prazeroso, fazendo a criança tomar gosto pelo esporte. Desperte em cada aluno uma vontade maior de aprender e vencer. Vocês vão encontrar alunos que, quando você vai ensinar o arremesso, que ela não consegue porque não tem força, às vezes a tabela da sua escola, do seu espaço não baixa. Você tem que criar uma forma de tornar aquilo interessante. Tem crianças que são pessimistas, estão com baixa estima, e você tem que ser essa pessoa que transforma a motivação e a autoestima dessa criança. Então, até o diálogo interno que ela tem com ela mesma, eu não consigo, eu não sei, eu não posso, eu proíbo essas palavras. Não pode não, você não consegue ainda, mas você vai conseguir. E quando uma pessoa consegue realizar algo uma vez que ela nunca conseguiu na vida, é um momento marcante. Eu tenho realizado nessa pandemia, a Fabiana está aqui, foi minha atleta, e outras pessoas que estão aqui também, eu tenho feito umas entrevistas com ex-atletas. E sabe que às vezes a gente pensa que o momento marcante da carreira delas ou dele é uma cesta maravilhosa num campeonato alagoano, num campeonato brasileiro, mas não é. Muita gente fala, a primeira vez que eu fiz uma cesta. Isso é um momento marcante na vida de qualquer pessoa. E a gente está ali vivendo aquilo e acha que foi o campeonato, a medalha de ouro e tal. Não é, nem sempre é aquilo que a gente pensa que deveria ser um momento importante. Eu estava falando com as meninas nesse final de semana. Uma das meninas lembra que foi para lá treinar no pavilhão e ela ficou... Uma coisa que marcou foi o dia que ela saiu do pavilhão com a cara suja, porque ela disse que a gente era muito ondoca, a escola da gente era uma escola de gente rica, e a gente foi treinar lá, jogar com as crianças, com as meninas de outras classes sociais, e a gente saiu suja. Então, a gente pensa às vezes que os momentos marcantes na vida de um atleta é uma coisa e não tem nada a ver. Elogie todo o progresso e corrija sempre destacando um ponto positivo. Lembre-se de que o abandono precoce da prática desportiva muitas vezes deve-se à má orientação do professor. E as nossas metas principais é ampliar o repertório motor, buscar a perfeição dos movimentos. Se você não ensina certo desde o começo, a reaprendizagem é muito mais difícil. Não queimar etapas, oferecendo objetivos inadequados. Não façam isso. Aumento progressivo das dificuldades e o tempo de duração das atividades é diretamente proporcional ao nível de complexidade. Se você tem um fundamento mais complexo, dele por mais tempo, mesmo que você mude o objetivo ou coloque uma pitadinha mais de complexidade no movimento. Bem, gente, são essas dicas que eu queria passar e estou à disposição aqui para tirar dúvidas. Não, Cido, não. Não é que não pode alongar no começo do basquete. O normal, fisiologicamente falando, os preparadores físicos e até os fisioterapeutas, né, que trabalham com esporte, eles acham melhor você fazer um pequeno aquecimento antes de iniciar o alongamento. Isso é uma linha de trabalho fisiológico. A maioria das lesões que acontecem no basquete não são musculares, porque nós trabalhamos predominantemente com uma qualidade física chamada resistência anaeróbica alática.
Então, o nosso esforço dentro do jogo de basquete, o garoto dentro do basquete, ele não chega a produzir ácido lático, porque os estímulos são muito curtos. Então, eu não vou ter uma lesão muscular no começo do treino ou durante o treino. A gente vai ter mais entorse de tornozelo, entorse de joelho, um pouquinho mais tarde, luxações de ombro, machucados do dedo, né? Luxação de dedo da mão. Então, a gente deve usar, com pouco tempo que a gente tem, a gente deve fazer um aquecimento mais voltado para a propriocepção, para a coordenatora, e deixar o alongamento. Depois que você está com um pouco aquecido, você alonga alguns grupamentos musculares mais importantes, ou você usa o alongamento no final para voltar à calma. Mas não é que é proibido. Não vai nunca começar uma sessão de ginástica rítmica sem alongamento e alongamento brabo. Então, são modalidades diferentes, qualidades físicas envolvidas diferentes. Com certeza, Pedro Oscar, os meninos todos que estão trabalhando mais com a fisiologia, com a preparação física, podem com certeza contribuir, até no grupo colocar algum material, algum texto aí que reforce aí, eu até a gente aprenda um pouco mais. Pois é, e aí o Cídio está colocando, né, que ele trabalha dessa forma com os alunos. Tem colega que não concorda, mas existem muitas vertentes, muitos livros de fisiologia, muitos livros de preparação física, e cada um vai seguir uma metodologia. Então, não é que você está errado, talvez também a gente não esteja totalmente certo. Cada um tem a sua verdade. A Fabiana está perguntando se eu falei anaeróbico alático. Porque, assim, quando começa a acumular ácido lático, é acima de 40 segundos, né, de estímulo. E o basquete, você nunca faz... Em média, você tem, a cada 4 movimentos de ataque e defesa, você tem uma parada. A bola sai, o árbitro apita uma falta, e aí, consequentemente, o jogo para. Aí você recupera. Aí você nunca vai... Quando você faz começa a acumular ácido lático, é quando você dá, por exemplo, 2 voltas numa pista sem parar no repelé. Aí ele em total velocidade. Aí você começa a acumular ácido lático e não usa apenas o ATP-PC como fonte de energia. Então, no basquete é muito curtinho os estímulos, né? A gente treina a parte aeróbica, bota o menino para correr como base numa pré-temporada. Mas depois é quadra, é correr, voltar, é contra-ataque, volta a defender, marca, ataca, pula e dá uma parada. Essa é a dinâmica do jogo. E também, eu repito, meu nome está lá no grupo, eu faço parte do grupo que vocês estão no Zap, é só descobrir lá um cara de bigode, quem não tem salvo aí no meu celular. A qualquer momento que precisar conversar, ou tiver qualquer dúvida, ou quiser qualquer material, eu mando para vocês, é o que a gente mais tem. Tem um canalzinho no YouTube, e tem muitos amigos que podem ajudar vocês a conhecer um pouco mais de basquete. E como eu falei, minha intenção aqui não é ensinar nada.
tudo que eu falei aqui não fui eu que inventei. Eu pesquisei, estudei de outros autores, de pessoas que estão no mercado aí, tem livro, tem muito material. Eu só quero dizer a vocês que mesmo tendo esse tempo todo de estrada, eu continuo sempre querendo aprender. Então, se eu posso ter a pretensão de ensinar alguma coisa a vocês, dar uma dica para vocês hoje aqui, nunca parem de estudar. Se questionem. O que eu falei aqui não está certo, não, é uma vertente. Outros caras, outros treinadores pensam de forma diferente e vão ter resultados, pessoas que pensam diferentes usando métodos diferentes. Agora, tem que ter um método, tem que ter sua metodologia, tem que ter o seu caderninho de exercícios, fazer as suas avaliações. E isso é realmente fundamental para o sucesso de qualquer profissional, em qualquer área. Fala aí. Eu acredito assim, aí peço a ajuda aos universitários, né? Como eu disse, quem está trabalhando com preparação física, com fitness, mas eu sempre curioso, tenho alguns livros de preparação física. De 8 a 10 anos, a gente não vai gastar 10% do tempo da aula para fazer preparação física. Se você fizer algum tipo de alongamento, algum tipo de exercício físico, vai ser apenas para estimular e criar um hábito. Eu mesmo, criança de 8 anos, eu boto para fazer pega. Eu tenho que brincar, tenho que pegar a bola, arremessar, brincar de roubar a bola do outro. Esse momento aí não é de fazer nada que tenha muita dor. Senão o menino vai sair do esporte. Você tem 50 minutos para fazer uma aula de basquete, bota o menino para brincar. Eles vão desenvolver a preparação física deles, correndo, brincando. Agora, ali no final, faz o alongamento ali para eles saberem. É divertido, não é o alongamento que está, né, fazendo preparação física, melhorar a elasticidade, evitar a lesão. A criança de 8 a 10 anos não está pensando nisso. Ele está pensando assim, que eu me estico mais que você. A competição é outra, é aquela disputa entre eles ali. Você chega no final, bota um exercício com bola, quem consegue rodar a bola da cintura, tudo vira brincadeira, tudo vira competição. Até alongar. Se você mandar correr até o bebedouro, ver quem chega primeiro, eles vão fazer isso. Eles vão ver quem arremessa mais de longe. Então, estudem também as fases de aprendizagem motora, de psicomotricidade, desenvolvimento intelectual. Porque tem essa fase de 8 a 10 anos. Nós temos muitos, no Brasil, uma dificuldade de dizer que a criança não deve treinar muito cedo. Alguns esportes, principalmente o basquete é um desse, que a gente diz assim, não, só começa com 9. E aí nos Estados Unidos o menino começa com 4 anos de idade. A tabela tudo pequenininha, as bolinhas pequenininhas, o menino vê na televisão, o pai jogou, tentava em casa, né? Aí quando o menino chega na escolinha lá, já chega fazendo o gesto igual o Stephen Curry. Então é como o futebol aqui. Então são coisas que a gente tem que se adaptar. Mas assim, você não vai... Eu não começaria uma aula de 10 anos com alongamento. De basquete, não. Né? Bota para brincar. Mas aí, como eu falei... Maíra. Fala, Maíra. Boa noite, professor Agilson. Boa noite, querida. Boa noite. Eu queria saber como é que você está planejando o seu retorno depois que acabar esse momento de pandemia, como é que você está fazendo
para os grupos que você está trabalhando, no treinamento. Eu gostaria de saber se você vai voltar para o treinamento de base, como é que você vai fazer o planejamento desse início. Bem, Maíra, a gente está procurando aprender e ver assim como os esportes coletivos estão voltando. Nós sabemos que as escolas vão ser as últimas a abrir. Algumas escolas, por exemplo, na França, abriram e fecharam por causa de contaminação, de medo de uma nova onda, né? E o nosso esporte de contato, em alguns países do mundo já voltaram, né? O Campeonato Espanhol, a NBA vai voltar no final de julho. Não sei com que estrutura, mesmo uma escola particular em Maceió, vai manter o afastamento, o isolamento, todo mundo treinado em máscara, as bolas, cada um tem a sua bola. Pense que vai ser um processo um pouco complexo para a gente chegar. Talvez a gente volte com uma preparação física, mas realmente é preocupante. Nós estamos vivendo um momento inusitado e as modalidades coletivas que tem um... Porque o futebol, você toca a bola com o pé, mas o basquete, né, alguns países começaram assim, cada atleta com uma bola. Cada bolinha marcada, 4 pessoas na quadra. Isso são os grandes clubes do mundo. Como é que uma escola vai fazer isso? A maioria das escolas, e eu estou passando por isso também em escolas particulares, suspenderam o contrato da gente. 2 meses sem receber da escola. Então, eu tenho certeza que o esporte vai ser, para começar mesmo, com uma certa organização, lá para setembro, outubro, se as escolas reabrirem em agosto. Então, realmente, eu não sei te responder isso bem. Vou ficar devendo. Obrigada. Obrigada, professor. Nada. Aurélio, na verdade, eu sou um defensor da defesa individual desde a iniciação até os 15, 16 anos. Eu não gosto muito da defesa zona. Quando uso os princípios de defesa zona, já depois de meus atletas terem aprendido bem a defender individual, a gente usa os princípios de defesa match-up, que são zonas pressionantes. Mas eu aconselho, se você vai iniciar a criançada, pelo menos até 12, 13 anos, marcar sempre individual. Porque aí você forma melhor o seu defensor, ensina ele que a defesa é cada um tomar conta do seu, e melhora também o atacante. Então, tanto o seu aluno que treina contra individual, a aula toda vai melhorar, quanto o esporte em si, os seus adversários também vão melhorar. O Zilda é um amigo aí que a gente fez essa amizade através do basquete. Zilda é um policial reformado, ex-jogador de futebol, como ele mesmo diz, depois de velho, se apaixonou pelo basquete, começou a dar aula lá em Palmeira, com uma bola só, como voluntário numa escola pública. E aí, quando eu fundei uma ONG aqui, que eu sou presidente, o INEBA, o Instituto de Esporte e Boa Ação, Zildo me encontrou nas redes sociais, professor, estou dando aula de basquete aqui com uma bola.
se eu me arranjo algumas bolas, e aí, a partir daí, a gente tem feito uma parceria, e ele foi desenvolvendo um trabalho voluntário com a meninada em algumas escolas em Palmeira, não faz parte da rede municipal nem estadual de ensino. E aí, para minha surpresa, esse ano ele me diz: professor, comecei a estudar educação física. Então, você vê, é um caso desse vírus positivo que o picou, né, que o contagiou, o basquetebol, e aí ele está de parabéns e sempre estudando. Ontem ele estava me perguntando sobre umas coisas em inglês lá que ele encontrou na internet, sistema de defesa, sistema de ataque 4 abertos. Então é isso aí. Estudem, façam como o Zil, como vários que estão aqui, não só ele, mas eu e vários professores que estão aí estão à disposição e abertos a ensinar para que o basquete cresça cada vez mais. Tem uma pergunta do Carlos Alexandre. Ele pergunta, com a minha longa história no basquete, qual a mensagem que você quer? Bem, eu queria agradecer o convite do Djalma, do Felipe, e também a participação de todos aí que tiveram na reunião. Desculpem aí se ficou faltando alguma coisa, mas com isso estou à disposição para passar qualquer material, qualquer assunto, texto, livro que eu tenho, está à disposição de vocês. Podem entrar lá, mandar mensagem no Zap ou no grupo ou diretamente para mim. E aqui a gente quer realmente trabalhar pelo desenvolvimento do basquete, e não se desenvolve o basquete sem pessoas interessadas em ir à luta e trabalhar com a iniciação e educar através do esporte. Então, eu quero realmente agradecer. Foi muito bom. Eu, na quinta-feira, estarei falando para treinadores na Bahia, também um convite da federação. Já conversei com o pessoal do Ceará e digo que todos vocês têm capacidade também de transmitir, retransmitir esse conhecimento. É uma das coisas que a pandemia trouxe para a gente como positiva, é a gente entender que não precisa de muita grana para a gente fazer capacitação. Precisa apenas realmente de interesse, de querer aprender, de estudar. E sem estudo, a gente não vai a lugar nenhum. Seja para o aluno, seja para a gente como treinador. Tá bom? Então, muito obrigado mesmo. E até uma próxima oportunidade. E estou à disposição.
Beleza. Bom, gente, eu queria agradecer a todos pela participação. Eu creio que esse projeto já é um sucesso, pelo número de pessoas que nós conseguimos atingir, pelo número de estudantes da educação física, que isso é importante, mesmo que não tenha a pretensão de trabalhar propriamente com basquete, mas que queira colocar o basquete nas suas aulas de educação física. É muito importante isso daí. Agradecer ao professor Gilson pela brilhante palestra que ele deu hoje, e com certeza o que precisar da Federação de Basquete, o professor Gilson, que é nosso parceiro, que é nosso coordenador de seleções, técnico da nossa seleção, eu sei que ele estará sempre presente para poder responder as perguntas de quem quiser. E já que houve a pergunta sobre a volta aos treinos, volta após pandemia, eu vou até disponibilizar daqui a pouco do grupo um guia de orientações e sugestões do retorno do basquetebol brasileiro feito pela Confederação Brasileira de Basquete, que recebi hoje. Eu já disponibilizei num grupo de professores que trabalham hoje com basquete, que nós temos um grupo da federação, um grupo de professores, e vou disponibilizar nesse nosso grupo aqui esse documento. E é uma atualização mensal que a Confederação está fazendo. Claro que no próximo mês pode ser mudado, ou pode ser outra coisa, a gente nem sabe de como vai ser daqui por diante. Então, isso aí é uma atualização mensal, junto com fisioterapeutas, junto com médicos, que a Confederação preparou. E, juntamente também, vou enviar os 10 mandamentos do basquete, no caso do retorno do basquete, do retorno pós-Covid-19, que a Confederação também fez, e são algumas sugestões que também colocarei no grupo. Lembrando também que na quarta-feira eu estarei convidado a participar de uma live com o Frederico Batalha, que é do site Data Basket, que é um dos maiores, mais importantes sites do Brasil, que a gente vai falar sobre um pouquinho do basquetebol alagoano, na quarta, às 15 horas. Ele ficou de disponibilizar o material que ele vai fazer de divulgação, eu também vou postar no grupo. Então, a todos, muito obrigado, boa noite. Professor Gilson, mais uma vez, obrigado. E nos encontramos na próxima segunda-feira com a live que vamos ter a presença do professor Charles, que vai falar sobre iniciação de basquetebol. Tá bom, gente? Boa noite para todos. Boa noite. Boa noite, professores. Foi muito bom. Parabéns. Obrigado pela aula. Obrigada.